Revolução Vocal! Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais belter e melismático do YouTube. E eu vou responder as suas perguntas sobre melisma nesse vídeo. Onde que você pode me fazer perguntas? Lá no Instagram, @Revolução Vocal. Eu lancei aquela caixinha de perguntas no Stories e aí falei, me perguntem sobre melisma aí que eu vou responder. As pessoas me mandaram várias perguntas interessantes, as pessoas, e agora eu vou responder uma por uma. Vamos lá? Primeira pergunta da Vanessa F. Costa. Melisma é uma regra? Tenho que cantar usando melisma sempre? Não, você usa quando você quiser. O melisma ele é uma ornamentação que usa para enfeitar. Vários estilos utilizam melisma, né? Ele vai passar a ideia de agilidade, ele pode frisar uma palavra. Então, se você gostar, se o seu público gostar também, você pode utilizar, tá bom? Eu gosto de que meus alunos treinem melisma, porque treina a flexibilidade das pregas vocais, treina afinação, mas não é uma regra ter que usar na música sempre não, tá bom? Próxima pergunta. Mary. Melisma é o mesmo que escalas? Muito boa pergunta. Não necessariamente, né? O melisma ele vai utilizar escalas. Geralmente o melisma ele vai usar muito uma nota logo depois da outra em graus conjuntos, que é como se fosse assim. Numa escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O ré vem depois do dó, o mi vem depois do ré, ascendente, e descendente o contrário. Então isso é uma escala, né? Como se fosse uma escada, subindo degrau por degrau. Melisma utiliza muito isso, mas também utiliza saltos, né? Ou seja, quando eu pulo 2 degraus, em vez de descer 1 degrau de cada vez. E aí a gente utiliza escalas ou pedaços de escalas nos melismas. Muitos melismas que tem aí hoje em dia, em músicas muito famosas, às vezes estão utilizando 3 notas, só que fica repetindo elas, repetindo em ordens diferentes. E aí você fala, nossa, é um montão de notas. Aí você vai ver, não, peraí, as notas são só 3, mas elas foram repetidas e em ordens diferentes. Então, melisma pode ser menor que uma escala. Uma escala, ela vai ter no mínimo aí 5 notas, né? Que a escala pentatônica, por exemplo, ela tem 5 notas. E a escala diatônica, que é a principal, do ré, mi, fá, sol, lá, si, ela tem 7 notas. Então, tem vários tipos de escala que você pode utilizar no melisma, tá bom? Próxima pergunta, essa aqui fez um monte de pergunta. Minha aluna, Marina Moreira. Tem algum registro específico para melhorar a agilidade? Tipo voz de cabeça, mix? Então, Marina, depende de cada voz, mas sim, se você pensar nas bordas mais tênues, né? Borda médio tênue ou borda tênue, que seria a voz de cabeça, você vai já ter aliviado a contração da prega vocal. E aí talvez seja bom você treinar, fazer exercícios ali com pequenas escalas ou de melismas e de repetição e de velocidade nessas bordas que vai ser mais fácil. E aí você está alongando a prega vocal, treinando a precisão, né, de ataque das notas, de transição entre uma nota e outra. Então, sim, borda médio tênue e borda tênue. Para quem é meu aluno sabe o que é isso. Mas para você pensar, borda tênue é voz de cabeça, borda médio tênue é o mix. Quando eu falo borda, eu estou falando de prega vocal mais específico. E eu ensino meus alunos a acionar isso e a decorar e a treinar, tá bom? Outra pergunta da Marina. Quais escalas específicas eu preciso saber para criar os meus próprios melismas? Bom, as escalas principais seriam a escala diatônica maior, a escala menor natural, escala menor harmônica, pentatônica e a escala de blues também, né? Essas são as que mais aparecem assim. Então, aí se você canta música pop, eu sei que você gosta muito de Demi Lovato, Adele e tal, você vai ver que elas vão usar muito a pentatônica e pedaços da diatônica ou da diatônica menor, tá? Então eu focaria nessas, tá? Escala diatônica, que é a principal, do ré, mi, fá, sol, lá, si. A menor e a harmônica são variações dessa. Isso pesquisando na internet você acha rapidinho. E a escala pentatônica é um pedaço dessa. Né? Você suprime 2 notas e usa só 5 da escala diatônica, vira uma pentatônica. Tá bom, Marina? Bons estudos. Marina, eu sei que ela estuda. Davidson Daniel. Como fazer um melisma bem definido? Muito bem. Treinar flexibilidade, primeira coisa. E
saber quais notas e quantas notas tem naquele melisma. Se você decorar quantas são, quais são, e aí você treinar sua flexibilidade de prega vocal e de laringe para executar, aí ele vai ficar bem definido, tá? Tem alguma coisa de colocação, sopro, a técnica vocal está muito envolvida com a produção de agilidade vocal, mas o que eu poderia te dizer que é imprescindível é você saber quais notas são, quantas notas são e ter uma técnica para ter boa flexibilidade. Próxima pergunta, Vitor Lopes. Como treinar? Então, técnica vocal, principalmente flexibilidade e fazer decupagem dos melismos que você quiser estudar se eles já forem prontos ou estudar escalas para você conseguir improvisar, por exemplo. Então, eu acho que seria um tripé aí, né? Uma tríade importante para você aprender a estudar os melismas de uma forma bem... que traga resultado mais rápido, sabe? Outra pergunta da Marina. Eu vi a Beyoncé fazendo melismas com muito vibrato junto. Como fazer os dois? Então, a Beyoncé realmente, ela usa bastante o vibrato, né? Teve até um prêmio que a Beyoncé ganhou uma vez com o vibrato mais bonito do mundo. Eu lembro disso. E aí, bom, o vibrato às vezes ele até ajuda no melisma, porque pensa, o vibrato ele tá lá, ó, fazendo oscilação. Se você canta uma nota lisa, sua prega vocal tá numa posição, a laringe tá estável, quando você vibra, você oscila, você flexibiliza. E se você precisa de flexibilidade na prega vocal para trocar de nota, o vibrato nesse caso ajuda. Em alguns casos, eu consigo inclusive identificar os cantores fazendo isso. Quando eles atacam liso uma nota e depois tem um melisma, antes de começar o melisma eles vibram. Então, talvez você seguir essa ordem. Vibra antes de começar o melisma, imediatamente antes. Acho que é uma boa forma de treinar, tá bom? Pergunta do João Oli. Vejo muitos cantores que quando vai fazer o melisma, coloca bastante cavidade nasal. Isso ajuda? João, depende de como tá a prega vocal. Eu também vejo muitos cantores fazendo isso, principalmente gospel. Eles vão cantar... Viu que eu fiquei com um som mais nasal? Só que aí, o fechamento da minha prega vocal tá combinando, vamos dizer assim. Porque cavidade nasal fecha mais a prega vocal. Então, se ela tiver muito fechada já, vai dar errado, não vai dar certo. Então, depende de cada voz, depende da tessitura que a pessoa está cantando. E, às vezes, eles fazem isso porque eles já têm um fechamento, que às vezes eles nem têm consciência. Eu escolho conscientemente, porque eu penso muito na técnica antes de fazer. Até para te dar o exemplo claro. Mas, às vezes, eles já têm o fechamento daquele jeito. Meio frouxo, não muito fechado. E aí eles gostam daquele timbre também nasal, eles sentem que o timbre nasal traz um pouco mais de brilho e ajuda a aduzir, porque a prega vocal tem que ser flexível, mas ela também tem que ter um tônus, não pode ser uma coisa mole, totalmente relaxada. E às vezes o nasal pode entrar aí com essas duas funções, ou estética ou técnica, tá bom? Então depende. Então eu precisaria ouvir sua voz para saber se você pode fazer isso ou não. Pergunta da Ellen Stefani. Como é a maneira mais confortável de fazer? Bom, depende de cada voz, como eu falei aqui agora, né? Posso relacionar com fechamento, etc. Mas, se você tiver uma boa técnica vocal, controle do ar, flexibilidade das pregas vocais, consciência de fechamento e borda, ou seja, como as suas pregas se fecham, se elas ficam mais apertadas ou menos, se elas contraem, principalmente essa elasticidade. Eu falo muito dessa flexibilidade aqui para trocar de nota, né, para a prega vocal conseguir alongar com facilidade. E uma boa colocação, ou seja, um trabalho de ressonância. E aí entra lá a parte do tripé. Saber que notas você está cantando, quantas notas você está cantando, tá bom? E aí você vai observando. Eu falo que a regra absoluta da técnica vocal é o conforto. Então você tem que aprender a sentir se está te incomodando, se está coçando, doendo, ardendo, deixando cansado. Se estiver acontecendo qualquer dessas coisas, a sua técnica está errada, ela precisa ser corrigida na respiração, nas pregas vocais e na ressonância. Então vai observando, entendeu? Se você faz aulinha, passa isso para o seu professor. Pergunta do Hugo Oliveira. Que jeito as nossas ressonâncias funcionam no melisma? Aumenta o volume? O melisma é tonalidade? Melisma seria várias notas numa mesma sílaba,
né? Então, ao invés de ser uma nota só, eu canto várias diferentes e faço uma ornamentação com isso. É como se fosse um arranjo de flor em cima de uma mesa. Eu enfeitei aquela melodia, né? Com notas que combinam com a harmonia da música, né? Ou seja, o instrumental. E aí, a ressonância, ela pode dar mais brilho, escurecer, aumentar a projeção, do mesmo jeito que é para o resto da técnica, tá bom? A Iraneide perguntou, qual o segredo para ter melhor resultado na hora de fazer melisma? Depende do seu tipo de voz, para saber se tem alguma questão, né, nesse tripé aí, na base técnica, mas eu diria que saber quais notas são e quantas notas são é o erro mais comum. As pessoas querem cantar melisma sem saber quais notas e quantas notas são. Quem você vê fazendo melisma assim livremente, improvisando, melisma agudo, explorando várias tessituras, etc., a pessoa já tem a escala na cabeça dela. Nem que ela tenha decorado só de ouvir outros cantores fazendo. Porque tem muita gente que tem a voz fácil e que escuta, cria padrões na cabeça. Se você não escutou e não tem facilidade, você pode estudar isso através de técnica. Técnica para controlar a sua voz e técnica para saber quais as notas são. Então, quantas notas são naquele melisma? Quais notas são? E aí, a partir disso, com a sua técnica, executar aquelas notas naquela velocidade que a música está propondo, tá bom? Agora a pergunta do Mikael. Como posso saber se estou dividindo bem as notas nos melismas? Contando. Por isso que eu falo tanto e eu vou repetir isso milhões de vezes até entrar na cabeça de vocês e grudar no cérebro de vocês igual uma tatuagem cerebral. Não sei se isso existe. Conta quantas notas são e saiba quais notas são. Você tem que identificar quais notas são. Se você estiver ouvindo uma música no YouTube, bota numa velocidade mais lenta, escuta devagar e conta. A gente tem preguiça de contar, mas a gente tem que sentar e contar. Às vezes você fica 5 minutos ali contando. Opa, repete. Aí você conta, opa, tem 10 notas. Agora quais notas são? Enfim, não sei, tô inventando melisma aqui, mas pega lá e escuta quais notas e depois você vai reproduzindo contando. Quando ficar muito difícil contar todas de uma vez, divide em grupos, né? E tem 10 notas no melisma, divide em 2 grupos de 5. Faz o primeiro grupo, afinei direitinho, contei, cantei. O segundo grupo, contei, cantei, aí depois eu junto, entendeu? E aí, com o tempo praticando isso, você vai ficando mais veloz para fazer isso. Então, contar e identificar quais notas são. Quantas são? Quais são? Pergunta do Hugo. Melisma inferior e superior? Que é isso? É a mesma coisa? Como faz? Ajuda-me, Beto. Eu não entendi sua pergunta, não sei como te ajudar. Eu não sei onde que você viu isso, eu falei isso, melisma superior e inferior. Bom, tentando interpretar a sua pergunta, fica parecendo assim, que eu tenho notas para cima e notas para baixo, tipo isso. Eu tenho uma nota principal e eu tenho notas acima e notas abaixo. Porque as escalas, elas são, na verdade, assim, infinitas. Uma nota é uma frequência, né? A gente pode medir a frequência das notas à medida que vai ficando mais agudo para cima infinitamente. Só que o nosso ouvido humano não percebe infinitamente, nem para baixo nem para cima. Tem o limite humano e tem também o limite vocal. Mas aí a gente tem uma extensão que a gente pode inclusive trabalhar e aumentar, apesar de que ela vai ter um limite, mas que é bem grande. Aí eu canto uma nota, eu tenho notas acima e eu tenho notas abaixo. E eu posso ornamentar usando notas acima e eu posso ornamentar usando notas abaixo, dentro da minha extensão vocal, tá bom? Eu acho que é isso. Aí você tem que dominar com técnica, né? Ele perguntou, é a mesma coisa? Como faz? Não é exatamente a mesma coisa, porque vai soar diferente. Porque, por exemplo, eu tenho uma escala de 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Depois começa de novo, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. São as mesmas notas em outra oitava. E aqui embaixo também. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, eu tenho as mesmas notas, que é o dobro da frequência.
elas soam iguais, mas mais agudas ou mais graves. Então, o resultado estético vai ser diferente. Tudo bem? Acho que eu respondi sua pergunta. Mais uma pergunta agora do Felipe Ventura. Sei que não tem nada a ver com o melisma, mas como que eu faço para abrir o espaço para mais volume? Uai, abrindo a boca, você tem os articuladores. Não tem nada a ver com o melisma, mas tem também às vezes, né? Porque às vezes eu quero ter mais volume no melisma. Eu tenho os articuladores, né? Lábios, mandíbula, língua, palato mole, faringe. Mandíbula eu posso abrir, lábio eu posso estirar, eu posso suspender, eu posso mostrar os dentes de baixo, de cima. Geralmente a gente faz isso, ó. Língua eu posso posicionar para frente, palato mole eu posso levantar, faringe eu posso alargar. Então depende do timbre que você quer, na verdade, para poder abrir todos os espaços ou só algum deles. Mas sempre que você abrir, você vai ter mais volume, tá? Tem uma relação aí do sopro com o fechamento que precisa ser equilibrada, né? Mas falando de espaço, seria isso. Abrindo os articuladores, você vai expandir os espaços, tá bom? Pergunta da Natália. Quando que não é viável o uso do melisma? Bom, esteticamente, o uso do melisma pode não combinar com alguns estilos, com o arranjo. Você vai ter que avaliar com o arranjo, sabe? Por exemplo, se você estiver querendo cantar bossa nova era uma coisa bem limpinha, nota por nota, não tinha muita ornamentação, não. E aí você quer fazer um arranjo muito fiel ao estilo, como se fosse um arranjo histórico, assim. Então, se você colocar o melisma ali, vai descaracterizar muito, né? Então, você tem que estar coerente com a textura. A textura é o que os instrumentos estão fazendo, quantos instrumentos estão tocando, como que é esse arranjo, né? Ele é fiel a um estilo que não dialoga muito bem com o melisma, ou ele é uma releitura. Eu acho que, eu já vi inclusive, né, que melisma em tudo quanto é estilo que você imaginar, da rota e do flamenco espanhol a samba da Marisa Monte. Então, e aí você vai estudar dentro daquele estilo quanto de melisma fica bonito. É como se fosse assim, você vai colocar uma flor no cabelo. Se você colocar 20 flores, aí vai ficar demais, porque não combina com o seu vestido, não combina com o casamento que você vai. Mas se você colocar uma flor assim, vai ficar lindo, entendeu? Pensa no melisma como isso, como um enfeite, que não pode ser exagerado, ele tem que combinar com o resto. Tá bom, Natália? Saudade de você, beijo. A Águida, minha aluna, pergunta... Como começar? Nascendo de novo? Não, Águida, você, principalmente você que já está estudando belting focada. A Águida faz o meu curso Capion online, né? Que é aulas ao vivo toda semana. Já está aprendendo um monte de coisa, Águida, você não precisa nascer de novo. Se você quiser aprender melisma, é só você utilizar inclusive as técnicas que você está aprendendo de colocação e controle da sua voz para treinar. E aí pega as técnicas de colocação de voz e faz escolhe um melisma, por exemplo, né? Você cantou Killing Me Softly, pega uma versão que tenha da Lauryn Hill, Fat Family, pega um trecho e aí ouve a música e conta quantas notas são, quais são, e começa a cantar, tá bom? O jeito que a maioria das pessoas começa a treinar melisma é simplesmente tentando imitar. Quando a pessoa não tem técnica vocal, não rende muito. Você que já está treinando técnica vocal, acho que você vai render nessa vida com certeza se você estudar a Águida. Olha essa pergunta aqui que legal. Como saber se o meu melisma está embolado? Como sentir isso? Então, você vai ouvir facilmente se você gravar e depois se ouvir. Pode ser em vídeo, pode ser em áudio. Quando você ouve, você consegue contar claramente quantas notas são e consegue identificar claramente quais notas são sem uma estar assim escorregando de uma para outra. Imagina que eu estou fazendo e não tá vendo que elas ficaram muito ligadas, muito escorregou uma para outra e não ficou bem definido?
Então, cada nota tem um tempo de duração para aparecer e a troca tem uma velocidade às vezes, né? Se o melisma for muito rápido, uma nota vai trocar para outra muito rápido, ou às vezes mais lento. Então, você tem que respeitar esse tempo. Quando você grava e ouve, você consegue perceber, tá bom? Então, a dica que eu te dou é se grava e se ouve tentando contar quantas notas e identificar quais são, beleza? A Camila fez 2 perguntas. Todo mundo consegue fazer? Sim, qualquer voz consegue fazer. Baixo, barítono, tenor, contralto, mezzo, soprano. É só você treinar a flexibilidade e fazer a decupagem, saber que notas você quer cantar, tá bom? Então, é como treinar, por onde começar, né? Então é isso, assim, você estabelecer sua técnica para controle da sua voz, para você conseguir cantar todas as notas afinado e ter agilidade, ter flexibilidade nas pregas vocais e na voz, uma estabilidade na colocação para você identificar as notas e conseguir reproduzi-las, tá bom? Qualquer voz consegue treinar isso. Eu já dei aula de melisma para todo tipo de voz que você imaginar. Eu, inclusive, defendo o melisma como uma estratégia técnica para você aprender a ter agilidade e treinar a afinação. Então, estudar melisma vale super a pena. Faquine pergunta, como faço para ter acesso ao curso? Oi, Faquine, então, eu tenho 4 cursos online atualmente. Um é ao vivo, com aulas semanais, e 3 são com videoaulas, mais bônus, tem aulas ao vivo também para tirar dúvida e etc. Esses cursos online gravados, eu sempre coloco o link aqui no meu Instagram, divulgo e tal, então você entra no meu site e tem lá o link para você comprar, tá bom? O curso que é ao vivo, você fala com o meu assistente pessoal, Rômulo Oliveira, é o mesmo que marca as minhas aulas individuais particulares, né? Então eu também posso te passar o telefone dele. Agora, se você estiver falando do curso de melisma, que vai ser um curso específico para melisma, ele está em fase de produção. Então, assim que ele estiver pronto, a gente vai fazer um alarde, eu vou divulgar em todas as redes sociais, tá bom? No meu curso de belting tem uma aula sobre melisma. No meu curso Revolução Vocal também tem aula sobre melisma. Só que eu cheguei à conclusão de que muita gente procura um curso específico para melisma. Muitas vezes cantores que já cantam e tal e que queriam aprofundar no assunto. E aí eu tô fazendo esse curso agora, né? Ele já tá todo montado, já tem toda a grade definida e ele tá em fase de produção. Isso leva um tempinho pra gente gravar e etc, e montar o material, mas em breve eu vou divulgar o curso de melisma para você. Se você quiser fazer esse, espera que vai valer a pena, e se você quiser fazer os outros, manda um direct que eu te mando os links, ou te mando o contato do Rômulo, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta e compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você quiser fazer alguma pergunta para mim, para eu transformar num vídeo, me segue lá no @Revolução Vocal, que de vez em quando eu abro caixas de perguntas lá e é muito bom responder as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!